tem alguém aí e crocheteira que estava ansiosa pelo passo a passo desse tapete? Tem também? Nesse vídeo eu vou crochetar contigo esse lindo tapete que eu batizei como tapete oval lucrativo, sugestão da amiga Giz Artesanato, Pintura e Crochê, que comentou lá no vídeo aonde eu fiz a apresentação desse modelinho aqui. Achei que o nome casou super bem, porque sim, é um modelo muito lucrativo. Esse tapete ficou pesando aproximadamente 260 gramas, variou ali de 250 a 270, dependendo dos fios que eu utilizei, então uma média aí de 260 gramas. Ele ficou numa medida de 65 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura, então ficou um tamanho ok. Já vou adiantar aqui que eu tô também com a videoaula pronta, já gravada, do tapete com 3 square. Nesse aqui, como tu pode ver, eu utilizei 2, né? O tapete com 3 square vai ficar um pouco maior, porém eu preciso saber se tem interesse nessa videoaula, porque tem uma adaptação que eu faço aqui para o bico de acabamento casar certinho também no tapete com 3 square. Então, eu preciso que esse vídeo aqui bata no mínimo 500 likes, curtidas, joinhas. Então, já taca o dedo no like aí se tu tem interesse na videoaula do tapete com 3 square, que daí assim que bater 500 likes, eu já libero a videoaula pra ti, certo? Então, como eu falei, ele ficou pesando de 250 a 270 gramas. Eu fiz essa montagem aqui com 3 cores, foi a minha favorita nessa distribuição aqui. Eu vou te passar quanto que eu gastei em cada uma das cores para que tu possa estar pesando aí as tuas sobrinhas e ver se tu consegue também produzir com as sobras esse lindo modelo. Então, eu utilizei aqui o rosa para fazer 2 carreiras de cada um dos squares. Utilizei para fazer uma carreira de destaque aqui e essas 3 carreiras antes do bico de acabamento. E do rosa, eu utilizei um total de 89 gramas. Para utilizar o cinza aqui, que eu utilizei para fazer uma carreira aqui no squarezinho, 3 carreiras aqui no entremeio e as 3 carreiras do bico de acabamento aqui, no cinza eu utilizei um total de 128 gramas, foi a cor que eu mais utilizei. E no cru, que eu utilizei para fazer 3 carreiras aqui na base e mais uma carreirinha de destaque aqui, eu utilizei apenas 57 gramas. Então, é a cor que a gente menos utiliza, né? É essa corzinha que a gente usa para fazer a união e mais 2 carreiras aqui e depois uma carreirinha de destaque. Então, tu consegue estar pesando as tuas sobras aí e selecionando para ver se é possível crochetar com as tuas sobrinhas aí, pelo menos uma base, né? Claro que eu sempre falo para o pessoal já separar o material sobrando um pouquinho para não ter perigo de faltar aí no meio da confecção. Para crochetar essa peça aqui, eu utilizei os barbantes número 6 da Barbante Lima. Como eu falei, utilizei aqui o cinza, número 6, utilizei também o rosa bebê, e utilizei também o cru. Então, foram essas 3 cores aqui que eu utilizei para crochetar essa peça. Utilizei a agulha para crochê de 4 milímetros e também um cortador e uma cola para estar fazendo os arremates. Vou posicionar tudo aqui para a gente iniciar a produção. Para fazer essa peça aqui, eu utilizei o quadradinho diferente, que é esse aqui. E para crochetar o teu, tem o passo a passo completo dele aqui no canal, tá? É esse quadradinho aqui, ó. Então, eu vou deixar passando aqui nos cards a videoaula do quadradinho, caso tu não tenha feito ainda para tu ir lá fazer o teu. Vai precisar de 2 para fazer cada tapete, certo? Já tô com os meus 2 aqui prontinhos para crochetar essa peça. Se tu quiser também tá utilizando flor rasteira ou square tradicional ou outra florzinha para tá colocando aqui, não tem problema nenhum, o resultado vai ser maravilhoso também. Aqui no canal eu tenho o passo a passo do square tradicional e da florzinha rasteira. Eu vou deixar os links na descrição desse vídeo aqui. Caso tu não encontre, é só comentar aí, guria, eu quero o link do quadradinho diferente ou do quadradinho tradicional, da florzinha rasteira, que eu coloco o link pra ti aí da videoaula, certo? Então, se tu não fez os teus quadradinhos ainda, vai lá fazer. E volta aqui enquanto eu vou organizar a mesa aqui pra gente iniciar a produção. Se tu vai crochetar junto comigo, já sabe, né? Pega os teus materiais, bota um sorriso no rosto e bora crochetar essa lindeza.
Então, vamos lá. Já estou aqui com os dois quadradinhos posicionados para iniciar a fazer a união. Eu vou fazer a união e 2 carreiras com o cru, tá? Então, já estou com o barbante cru aqui também para iniciar a produção. Eu vou pegar o barbante cru, vou segurar aqui na mão e vou dar 2 laçadas no fio, dessa forma. Aí, eu vou introduzir em qualquer cantinho do square aqui, pode escolher qualquer um dos cantinhos. Eu vou introduzir a agulha, puxo o fio e tiro de 2 em 2 laçadas, fazendo assim o meu primeiro ponto alto. Quem quiser amarrar o fio aqui e fazer 2 ou 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto, pode estar fazendo, não tem problema nenhum, tá? Dentro do mesmo espacinho, eu vou fazer mais 2 pontos altos, uma correntinha de separação. No próximo espacinho, um grupinho de 3 pontos altos. Nós vamos contornar o square fazendo mais uma carreira do quadradinho, porém não completa, tá? 3 pontos altos no próximo espacinho, uma correntinha no próximo, 3 pontos altos. É a mesma repetição do square tradicional. Uma correntinha, chegando aqui no canto, a gente vai repetir esse leque aqui, né? Então, dentro do espacinho aqui do canto, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, no mesmo espacinho para fazer o cantinho. Vamos lá. Novamente, uma correntinha de separação, no próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, no próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Chegando aqui, uma correntinha, cheguei no canto novamente. No canto, eu vou repetir o leque, tá? 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo espacinho, fazendo o cantinho, tá? Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, um grupinho de 3 pontos altos. Novamente, uma correntinha de separação, no próximo espacinho, um grupinho de 3 pontos altos. Novamente, uma correntinha de separação e repara que eu cheguei agora aqui no cantinho, ó. E aí, pra fazer a união, eu vou deixar essa lateral aqui sem trabalhar. Então, eu trabalhei 1, 2 e tô finalizando a terceira aqui. E aí, eu vou fazer a união desse squarezinho aqui, certo? Então, aqui depois de fazer uma correntinha, eu vou trabalhar 3 pontos altos no canto aqui. 1, 2 e 3. Agora, eu vou laçar o meu fio e vou posicionar os squarezinhos assim, ó, um do lado do outro, tá vendo? Tá um do ladinho do outro, os dois estão com a parte da frente virada pra mim e o avesso virado pra mesa. Então, eu laço o fio e vou vir no canto aqui do segundo square e vou trabalhar 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3. Ficou dessa forma, ó. Tá vendo? Eu trabalhei 3 pontos altos aqui e 3 pontos altos aqui no segundo. Agora, eu vou virar os squarezinhos avesso com avesso. Então, eu vou virar os dois assim, ó. Um de costas pro outro. A frente tá pra mim e a frente tá pra mesa. O avesso tá aqui, ó, um de costas pro outro. Depois de trabalhar esses 3 pontos altos aqui, eu vou fazer um ponto baixo no squarezinho número 1, que foi o que a gente trabalhou. Aqui nesse espacinho, ó, é o primeiro espacinho que eu tenho, eu vou fazer um ponto baixo. Laço o fio e vou vir no squarezinho número 2, que é esse que a gente tá trabalhando agora, e no próximo espacinho eu vou fazer 3 pontos altos. Assim, a gente vai fazer a união de um square no outro, tá? Então, fiz aqui os 3 pontos altos, eu vou voltar lá no squarezinho número 1 e vou fazer um ponto baixo no próximo espacinho que eu tenho disponível, que é esse aqui, ó. Aqui eu faço um ponto baixo. Laço o fio, venho no próximo espaço que eu tenho disponível aqui no squarezinho número 2 e faço 3 pontos altos dentro dele. Então, repare que a gente tá contornando o square número 2, já unindo com o square número 1, certo? Depois de fazer os 3 pontos altos, eu vou lá no square número 1 novamente
e no espacinho aqui eu faço um ponto baixo. Laço o fio e cheguei aqui no canto do square número 2 agora. E aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. Um ponto baixo lá no square número 1, no canto também, ó, repare que aqui agora é o canto, ó. Dentro do espaço do cantinho, um ponto baixo. Aí, eu vou fazer uma correntinha, laço o fio e volto no square número 2. E dentro do canto aqui, eu vou completar o leque. Então, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Aí, repara que a gente já uniu um square no outro, ó. Tá vendo? Eu contornei o square número 1, fiz a união aqui com o square número 2, e agora a gente vai contornar o square número 2, exatamente como a gente fez aqui com o square número 1. Então, depois de fazer os 3 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha de separação no próximo espacinho, 3 pontos altos. E essa mesma repetição, tá? Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, 3 pontos altos, uma correntinha, e aí a gente chegou no canto. No canto, a gente vai repetir a mesma carreira anterior, a carreira de base, tá? 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Aí, eu vou fazer uma correntinha, no próximo espacinho, 3 pontos altos, uma correntinha, no próximo, 3 pontos altos, uma correntinha, repete o leque aqui no canto, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vem trabalhando a lateral aqui com a mesma repetição da carreira de base, certo? Eu vou adiantar o meu aqui e volto pra gente fazer aqui a união dessa lateral. Voltei aqui, olha só, eu contornei todo o square número 2, seguindo a orientação, e agora eu vou fazer a união aqui no entremeio entre um square e outro, certo? Então, aqui no último espacinho eu fiz o grupinho de 3 pontos altos, depois eu vou fazer uma correntinha e vou finalizar esse canto aqui, ó. Então, dentro do espacinho aqui do canto, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação e vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Entre essa carreira do cru e essa aqui, bem no meio aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Novamente, uma correntinha, e agora eu vou finalizar esse canto aqui. Então, eu já fiz aqui 3 pontos altos, eu vou fazer mais 3 aqui dentro do mesmo espacinho. 1, 2 e 3. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, no próximo espacinho, 3 pontos altos, e aí segue aquela mesma repetição, tá? Cada espacinho, 3 pontos altos, entre um e outro, uma correntinha. E agora, repara que a gente tá chegando no canto aqui onde a gente iniciou a trabalhar. Então, eu vou fazer uma correntinha de separação e vou finalizar o canto aqui trabalhando mais 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3. Agora, para fazer a união do fim da carreira com o início, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu vou laçar o fio, vou introduzir aqui, ó, no topo desse que foi o primeiro ponto alto que a gente fez. Puxo uma laçada, aí eu já vou aproveitar para esconder essa sobra de fio, ó. Eu vou passar ela lá para trás. Puxo o fio e tiro 2 laçadas. Agora, eu vou passar essa sobra de fio pro outro lado. Puxo novamente e tiro 2 laçadas. Então, eu fiz aqui, ó, um ponto alto para finalizar essa carreira. Aí, eu já fico no meio aqui, no cantinho, para iniciar a trabalhar a próxima carreira, certo? Aqui dentro desse espacinho, eu vou fazer um grupo de 3 pontos altos. Então, eu vou alongar o meu fio, seguro aqui, ó, o fio na agulha, laço a agulha no fio alongado, introduzo dentro do espacinho, puxo o fio e tiro de 2 em 2 laçadas, fazendo aqui o meu primeiro ponto alto. Quem quiser fazer um ponto baixo, 2 ou 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto aqui, pode estar fazendo, tá? Dentro do mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. Como eu falei, a gente ia fazer um grupinho de 3, né? Então, eu fiquei aqui, ó, com 3 pontos altos dentro do espacinho do canto, certo?
uma correntinha, no próximo espacinho 3 pontos altos, e é dessa forma que a gente vai contornar toda a peça. Em todos os espacinhos da carreira de base, a gente vai fazer grupinhos de 3 pontos altos, e entre um grupinho e outro, uma correntinha de separação. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos, uma correntinha, mais 3 pontos altos, no próximo espacinho. Novamente, uma correntinha, repara que eu cheguei aqui, ó, no canto da peça, também vou fazer aqui dentro 3 pontos altos, uma correntinha, próximo espacinho, 3 pontos altos, e dessa forma a gente vai crochetar toda essa carreira, certo? Ó, ficou desse jeitinho. Uma correntinha, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Eu vou crochetar contigo até a união dos squares ali, que é onde vai ter uma pequena diferença, tá? Então, ó, 3 pontos altos no espacinho. Vou fazer uma correntinha de separação e repara que a gente chegou aqui aonde tem a união dos squares. Aqui a gente vai, é o único espaço que a gente vai crochetar diferente, desse e desse lado a mesma coisa, tá? Então, depois de fazer uma correntinha aqui, eu vou laçar o fio. Vou introduzir, ó, nesse espaço aqui do cantinho, puxo o fio. Aí, agora eu vou puxar o fio só pela primeira perninha que eu tenho aqui, ó, só por essa laçadinha aqui, ó. E aí, depois eu faço o ponto normal. Tiro o fio por 2 laçadas e tiro por mais 2. A gente vai fazer a mesma coisa nesse ponto baixo aqui que ficou entre um canto e outro. Então, eu lacei o fio, introduzo a agulha aqui, puxo o fio, e aí eu vou puxar o fio tirando só por uma perninha, só por uma laçadinha aqui, ó. Ó, tirei só por uma, aí eu puxo o fio novamente, tiro por 2 laçadas, puxo e tiro 2 laçadas. Repara que ele ficou um ponto alto alongado, ficou um pouco mais alto do que os pontos altos tradicionais, tá vendo? E aqui, nesse espacinho do próximo canto, também vou trabalhar da mesma forma. Laço o fio, introduzo no espacinho, puxo o barbante, puxo novamente tirando apenas uma perninha, ó, apenas uma laçadinha, puxo novamente tirando 2 laçadas e puxo novamente tirando 2 laçadas. Então, aqui eu fiz, ó, 3 pontos altos alongados, tá? Esse aqui é o ponto alto alongado, ele não é o ponto alto duplo, mas quem quiser fazer o ponto alto duplo aqui com 2 laçadas, pode fazer também, não tem problema nenhum, certo? E nos outros espacinhos vai ser grupinhos de 3 pontos altos normal, separado por uma correntinha. Quando chegar aqui, nessa outra emenda, tu vai fazer da mesma forma. 3 pontos altos alongados ou pontos altos duplos, um dentro do primeiro canto, um bem no ponto baixo e um no segundo canto. Segue fazendo uma correntinha e grupinhos de 3 pontos altos para cada espacinho. Eu vou adiantar minha carreira e volto para finalizar ela junto contigo. Voltei aqui e olha só, eu contornei toda a peça segundo a orientação, fazendo os grupinhos de 3 pontos altos, sempre separados por uma correntinha. Aqui na outra emenda eu também fiz 3 pontos altos alongados e segui contornando a peça com a mesma orientação. Agora, para finalizar essa carreira aqui, eu vou fazer um ponto baixo no topo desse que foi o primeiro ponto alto da carreira, tá? Então, depois de fazer aqui o grupinho de 3 pontos altos, eu vou introduzir a agulha aqui no topo do primeiro ponto alto da carreira, puxo o fio e puxo novamente, fazendo aqui um ponto baixo. Assim, eu finalizo a carreira e já fico aqui no meio para iniciar a trabalhar a próxima. Na próxima carreira, agora, nós vamos trabalhar aumentos, tá? Então, aqui, depois de fazer o ponto baixo, eu vou alongar o meu fio, seguro aqui, laço no fio alongado, introduzo no espaço, puxo o barbante e tiro de 2 em 2 laçadas, fazendo o meu primeiro ponto alto. Novamente, nessa e em todas as outras carreiras, quem quiser fazer aqui um ponto baixo, 2, 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto, fica à vontade, tá? Vou laçar o fio e vou fazer mais um ponto alto aqui dentro do mesmo espaço. Fiquei aqui, então, com um grupinho de 2 pontos altos, tá? Vou fazer uma correntinha de separação. No próximo espaço, eu vou trabalhar 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Esse é o nosso aumento, tá?
E aí a gente vai trabalhar ele em toda a parte oval. São grupinhos assim, ó, de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Esse aqui vai ser o nosso primeiro aumento da carreira, porém nós só vamos finalizar ele quando finalizarmos a carreira, tá? Então, aqui eu fiz mais um, aí depois uma correntinha. No próximo espaço, a mesma repetição. 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Novamente, uma correntinha no próximo espaço, 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço, 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Novamente, a mesma repetição, uma correntinha no próximo espaço, 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui na parte oval, nós vamos ficar com, deixa eu posicionar para que tu consiga ver bem, ó. Um aumento, 2, 3, 4, 5 e 6, que nós vamos finalizar quando finalizarmos a carreira. Agora, aqui na lateral, eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, aqui depois de fazer o último aumento, eu vou fazer uma correntinha, no próximo espaço, 3 pontos altos. Novamente, uma correntinha, no próximo espaço, 3 pontos altos, e eu vou fazer essa repetição de grupinhos de 3 pontos altos por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, eu vou ficar aqui com 6 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Em cada espacinho, um grupinho, certo? Eu vou adiantar a minha lateral e volto para trabalhar a parte oval contigo. Voltei aqui com a minha lateral já adiantada, ó, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E agora eu vou iniciar a trabalhar aqui no próximo espacinho os aumentos. Então, depois de fazer o último grupinho de 3 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha e no próximo espacinho eu vou fazer o aumento, que são 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Aqui o meu primeiro aumento. Novamente, uma correntinha, no próximo espacinho a mesma repetição. 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. E assim eu vou trabalhar por toda a parte oval aqui. Então, aqui eu vou ficar com 6 aumentos no total. Esse aqui foi o primeiro, esse o segundo. Aqui eu vou fazer o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto aumento. Os aumentos são grupos de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Entre um e outro, uma correntinha de separação, certo? Então, trabalha aqui os teus 6 aumentos e aqui na lateral nós vamos trabalhar também 6 grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, trabalha 6 aumentos, depois 6 grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha e eu volto para finalizar a carreira contigo e iniciar a próxima. Então, vamos lá, adiantei toda a peça aqui conforme a orientação, fiz aqui, então, um aumento, 2 aumentos, 3, 4, 5, 6 aumentos, certo? Depois, eu trabalhei um grupo de 3 pontos altos, 2, 3, 4, 5, 6, por toda a parte reta aqui. Agora, eu vou finalizar aqui a carreira. E a gente fez aqui 5 aumentos e meio. Aqui foi só meio, né? Aqui a gente vai finalizar agora. Então, depois de fazer o grupinho de 3 pontos altos aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer 2 pontos altos nesse espacinho aqui que foi onde eu iniciei a carreira. Então, aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. E eu vou finalizar a carreira fazendo um ponto baixo no topo do primeiro ponto alto aqui da carreira. Então, bem em cima aqui, ó, do primeiro ponto alto que eu fiz nessa carreira, eu vou introduzir a agulha, puxo o fio e puxo novamente, fazendo aqui um ponto baixo. Agora, eu vou cortar esse fio, deixando uma sobrinha para arrematar depois. Cortei aqui o fio, deixando aqui uma sobrinha para arrematar.
vou fazer uma correntinha e puxar ela até o final. Aí, pode apertar bem aqui pra fechar. Só não esquece que aqui tu tem um aumento, tá? Então, puxa bem aqui pra fechar bem esse nozinho, vira a peça do avesso e esconde essa sobra de fio aqui por alguns pontos no avesso da peça, que depois a gente vem trabalhando sobre ela para o arremate ficar perfeito, tá? Então, ficou dessa forma aqui a nossa base, onde a gente fez a união e 2 carreiras aqui com o cru. Agora, eu vou vir trabalhando com a próxima cor, que vai ser o início da repetição. Então, aqui eu iniciei com o rosa bebê, depois fiz com o cinza e com o cru. E agora, eu vou voltar com o rosa bebê. Então, tô com o meu fio aqui, ó. E aí, a gente vai se guiar pelos aumentos. Como eu finalizei a carreira desse lado, eu gosto de sempre iniciar na outra extremidade. Então, a gente vai localizar aqui aonde que tá o nosso primeiro aumento, ó. O meu primeiro aumento é esse aqui. Eu vou iniciar a trabalhar um espacinho antes, neste, tá? Então, aqui eu tenho o meu primeiro aumento e eu vou iniciar a trabalhar no espacinho antes dele, que é esse aqui. Vou pegar o meu fio aqui, vou segurar a ponta dele, laçar 2 vezes na agulha e vou introduzir no espaço aqui antes do primeiro aumento, certo? Aqui dentro, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação. E agora, aqui aonde eu tenho os aumentos, eu vou trabalhar grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Então, dentro do espacinho aqui do aumento, eu vou fazer um grupinho de 2 pontos altos, uma correntinha de separação e vou vir para esse espaço aqui entre um aumento e outro. E aqui também eu vou fazer um grupinho de 2 pontos altos com uma correntinha de separação. Vou vir aqui, ó, para dentro do aumento, tá vendo, ó? Tem 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Dentro desse aumento, eu vou fazer um grupo de 2 pontos altos. Novamente, uma correntinha no próximo espaço, 2 pontos altos. E assim, a gente vai trabalhar por toda a parte oval aqui. Uma correntinha de separação entre o aumento aqui, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação entre um aumento e outro, 2 pontos altos. E assim, a gente trabalha por toda a parte oval aqui da nossa peça. Eu vou trabalhar grupos de 2 pontos altos até esse último aumento que eu tenho aqui, tá? Depois de fazer um grupinho de 2 pontos altos aqui dentro do aumento, no próximo espaço eu vou começar a trabalhar com um grupinho de 3 pontos altos. E aí, toda a parte reta aqui eu vou trabalhar com grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou adiantar o meu aqui e volto para te mostrar como é que fica. Então, olha só, adiantei aqui a minha carreira, a gente iniciou com um grupinho de 3 pontos altos no espaço antes do primeiro aumento, né? E depois eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. O último foi dentro do último aumento que eu tenho aqui na parte oval. Agora, eu vou iniciar a trabalhar na parte reta e aqui, como eu falei, depois de fazer uma correntinha, no próximo espacinho eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Novamente, uma correntinha, no próximo espacinho, um grupinho de 3 pontos altos. E essa é a repetição aqui pela parte reta, certo? Então, eu fiz aqui, ó, 2 grupinhos de 3 pontos altos e vou fazer 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos de 3 pontos altos aqui, um grupinho em cada espacinho, certo? E aí, repara que eu já tenho aqui, ó, o primeiro aumento. Então, depois de fazer 7 grupinhos de 3 pontos altos, eu inicio a trabalhar grupinhos de 2 pontos altos novamente. E aí, eu vou fazer 11 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha e volto aqui contigo para te orientar a trabalhar aqui a lateral. Prontinho, ó, contornei a peça aqui conforme a orientação e fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, eu cheguei aqui na lateral e aqui nós precisamos ter
E aqui nós precisamos ter 7 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Nós já iniciamos fazendo aqui o primeiro, tá? Então, em cada espacinho desse, eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vai dar aqui um total de 6, com esse que já tá pronto, 7 bloquinhos. Vou adiantar aqui a minha lateral e volto para finalizar a carreira contigo. Voltei aqui com a peça já adiantada, então eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E cheguei aqui onde a gente iniciou a carreira. Então, para finalizar, essa aqui a gente vai finalizar de uma forma diferente. Eu vou fazer uma correntinha, vou introduzir a agulha no topo do primeiro ponto alto que a gente fez aqui nessa carreira. E vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou cortar o fio, deixando uma sobra pra tá arrematando depois. Puxo esse fio todo, introduzo a agulha aqui de trás pra frente, no mesmo espacinho do topo do ponto alto aqui, e puxo esse fio pra trás, pro avesso. Aqui no avesso, a gente vai ficar com 2 sobras de fio, então, a gente vai fazer o arremate dando 2 nozinhos. O primeiro não muito apertado, pra não deformar a peça, e o segundo bem apertado daí, para não ter perigo de desmanchar depois, certo? Agora, eu vou esconder essa sobra de fio aqui pelo avesso por alguns pontos, então, é só ir puxando assim com a agulha, ó, por alguns pontinhos aqui pelo avesso, que depois a gente vem trabalhando por cima dessa sobra aqui, para fazer o arremate perfeito, certo? Agora, eu vou iniciar aqui com a próxima cor, que aqui na minha distribuição vai ser a cor cinza, tá? E aí, as próximas 3 carreiras vão ser feitas exatamente da mesma forma. Todas as 3 carreiras serão grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu seguro a ponta do fio, dou 2 laçadas e introduzo em qualquer um dos espacinhos aqui. Puxo o fio, tiro de 2 em 2 laçadas, fazendo o meu primeiro ponto alto. No mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. E aí, eu vou fazer uma correntinha de separação, no próximo espacinho, 3 pontos altos. E essa vai ser a repetição pelas próximas 3 carreiras, tá? Uma correntinha no próximo espacinho, 3 pontos altos. E é só seguir essa mesma repetição. Então, em cada espacinho desse, eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos, sempre separado por uma correntinha, tanto na parte oval quanto na parte reta, tá? Quando chegar aqui no final, eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo, para já ficar no centro do espacinho para iniciar a próxima. A próxima carreira vai ser a mesma repetição, em cada um dos espacinhos, um grupinho de 3 pontos altos separado por uma correntinha, e a seguinte da mesma forma. Então, eu vou adiantar as minhas próximas 3 carreiras aqui e volto para finalizar contigo. Voltei aqui bonita e olha só, adiantei toda a carreira conforme a orientação, ó, tanto na parte oval quanto na parte reta. Nas 2 laterais, eu fiz bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, certo? Aí, agora aqui, pra finalizar a carreira, eu vou fazer, depois de fazer os 3 pontos altos no último espacinho aqui, eu vou fazer um ponto baixo no topo desse que foi o primeiro ponto alto da carreira. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, bem em cima, bem no topo, puxo o fio, já aproveito pra esconder essa sobra aqui pro outro lado, e puxo o fio novamente, fazendo aqui um ponto baixo, tá? Aí, agora aqui, eu vou alongar o meu fio, laçar a agulha no fio alongado, introduzir dentro do espacinho, puxo o fio e tiro de 2 em 2 laçadas, fazendo o meu primeiro ponto alto. Aqui, eu vou fazer mais 2 pontos altos e, como eu falei, essa carreira e a próxima vai ser uma repetição da carreira anterior, tá? Então, eu fiz aqui o grupinho de 3 pontos altos, uma correntinha, no próximo espacinho, um grupinho de 3 pontos altos. E assim eu vou contornar toda a peça, tá? Então, eu vou seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Na hora de finalizar a carreira, que eu vou finalizar da mesma forma, iniciar a próxima da mesma forma. São 3 carreiras com a mesma cor. Se tu vai fazer a mesma distribuição de cores que eu aqui e com a mesma repetição de grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, certo? Então, eu vou adiantar essa, finalizar e fazer a próxima. E aí, eu volto aqui contigo pra gente finalizar a carreira e iniciar a próxima.
Voltei aqui, bonita, com as 3 carreiras já prontas, ó. Repara que eu fiz as 3 carreiras com a mesma repetição em cada espacinho, um grupinho de 3 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Agora, pra finalizar a carreira aqui, depois de ter feito os 3 pontos altos no último espacinho, eu vou fazer um ponto baixo no topo do primeiro ponto alto que a gente fez nessa carreira. Então, bem em cima aqui, ó, do primeiro ponto alto, eu introduzo a agulha, puxo o fio e puxo novamente, fazendo aqui um ponto baixo. Agora, eu vou cortar o fio, deixando uma sobrinha para arrematar depois. Vou fazer aqui uma correntinha e vou puxar ela até o final, fazendo aqui um nozinho. Aí, tu pode apertar bem aqui esse fio, vira a peça pelo avesso e esconde essa sobra de fio aqui por alguns pontos pelo avesso da peça, que depois a gente vem trabalhando na próxima carreira sobre esses pontos aqui, e aí vai esconder bem essa sobra de fio aqui para fazer um arremate perfeito, tá? Agora a gente vai fazer a próxima carreira aqui, que eu vou trabalhar com o fio cru, tá? Então eu tô respeitando essa sequência. Eu comecei com rosa bebê, depois cinza, depois cru. Novamente, repeti o rosa bebê, repeti o cinza e agora vou repetir o cru, fazendo uma carreira de destaque aqui na peça. Para essa próxima carreira, nós vamos ter aumentos, tá? Então, para identificar onde serão feitos os aumentos, tu vai ter que virar a tua peça assim, ó, como eu virei a minha, e identificar aqui aonde ficam os cantos, tá? 2 squarezinhos da base, aqui é os cantos 2 squarezinhos. Então, a gente vai trabalhar os aumentos em cima dos cantos, tá? Então, aqui, ó, aqui tá o canto do cinza, em cima dele tem um canto de cru, em cima dele tem 3 pontos altos no cru, em cima tem um espacinho, em cima tem 2 pontos altos, em cima tem um espacinho, em cima 3 pontos altos, na próxima carreira um espacinho. Aqui nós vamos iniciar a trabalhar os aumentos, certo? Então, marca aí com um pedacinho de fio e aqui da mesma forma, ó, nós vamos seguir a linha reta aqui até a última carreira, porque aqui vai ser onde nós vamos trabalhar o último aumento. Então, aqui vai ser trabalhado o primeiro aumento e serão no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aumentos, tá? Um aumento aqui no canto e ir trabalhando um aumento em cada um dos espaços até o último canto aqui. O canto que eu falo é o canto do square da base. Nós vamos seguir, ó, reto, carreira por carreira, até chegar na última aqui, para marcar onde serão feitos os aumentos, certo? Então, agora, como que a gente já demarcou aqui onde vão ser feitos os aumentos, serão 9 aumentos em cada uma das partes ovais. Eu vou pegar o fio aqui, seguro a ponta dele, laço 2 vezes na agulha e introduzo aqui nesse espaço onde eu vou fazer o primeiro aumento, tá? Aqui dentro desse espaço eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. O aumento é o mesmo que nós fizemos lá no início, tá? Novamente, uma correntinha de separação no próximo espaço. 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Novamente, uma correntinha e segue a repetição aqui, como eu falei, serão 9 aumentos. Então, a gente fez aqui o primeiro, o segundo, vai fazer o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. 9 aumentos. Eu vou adiantar a minha lateral aqui, a minha parte oval, e volto para dar continuidade junto contigo. Voltei aqui, bonita, trabalhei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aumentos, conforme a indicação. Agora, eu vou virar aqui e vou trabalhar a lateral. A lateral vai ser trabalhada com grupinhos de 3 pontos altos separados com uma correntinha, como a gente veio fazendo em toda a peça, tá? Aqui eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Serão 9 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha e depois eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aumentos também aqui nessa outra lateral. Então, pra tu não te perder, a tua peça não ficar torta, trabalhou aqui os 9 aumentos, vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. No próximo espacinho, tu começa a fazer aumento e aí trabalha 9 aumentos, tá? Depois de fazer os 9 aumentos, aqui na parte reta também vai trabalhar 9 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou adiantar minha carreira e volto para te mostrar como é que vai ficar. Voltei aqui bonita com a peça já adiantada, segundo a orientação. Então, aqui depois de fazer 9 aumentos, eu fiz 9 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E agora, para finalizar a carreira, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo no topo desse que foi o primeiro ponto alto aqui da carreira. Então, bem em cima aqui, no topo do ponto alto, eu introduzo a agulha, puxo o fio de uma vez só, fazendo um ponto baixíssimo, tá? Fiz aqui um ponto baixíssimo, agora eu vou cortar o fio, deixando uma sobrinha para arrematar, vou puxar esse fio todo, introduzo a agulha de trás para frente aqui no buraquinho onde eu fiz o ponto baixíssimo e puxo esse fio pro avesso da peça, tá? Aqui no lado avesso, agora eu vou virar a peça, eu tenho 2 sobras de cru e aqui eu vou fazer 2 nozinhos. O primeiro não muito apertado para não deformar os pontos e o terceiro pode arrochar bem apertado aí para não desmanchar depois. Aí essa sobra de fio, como nas carreiras anteriores, a gente esconde aqui pelo avesso da peça. Eu espero que esse vídeo não esteja ficando muito repetitivo, mas tem coisas que a gente tem que salientar. A questão da contagem dos pontos, como eu faço o arremate aqui, porque tem muito iniciante acompanhando aqui o canal e eu fico muito feliz. E aí eu sei que às vezes uma coisa que parece óbvia para alguns, para outros, gera uma dúvida, né? Então, para que todo mundo consiga fazer a peça sem dificuldade, eu resolvi estar trazendo os passo a passos o mais detalhado possível, sendo que se ainda assim ficar alguma dúvida, é só deixar nos comentários aí, que assim que possível eu vou estar respondendo, tá? Então, aqui, depois de fazer essa carreira de destaque no cru, eu vou vir trabalhando depois do cru com o rosa bebê. Então, vou pegar o meu fio aqui, o rosa bebê, e agora nós vamos trabalhar 3 carreiras com o rosa bebê. Como é que vai funcionar? Aqui eu tenho os aumentos, tá vendo? Nessa parte aqui oval eu tenho os aumentos e na parte reta eu tenho os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou pegar aqui o meu fio, vou dar 2 laçadinhas na agulha e vou introduzir aqui, ó, no espaço antes do primeiro aumento. Eu tô com o meu tapete assim, tá vendo? Esse aqui é o primeiro aumento que eu tenho. E no espacinho antes do primeiro aumento, eu vou introduzir aqui a agulha, vou puxar o fio e vou tirar de 2 em 2 laçadas, fazendo o meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo espaço, fazendo aqui então um grupinho de 3 pontos altos. Aqui eu vou fazer uma correntinha e toda essa parte aqui que tem aumentos, eu vou trabalhar grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Então, entre um aumento e outro aqui, ó, dentro do aumento, 2 pontos altos, aí eu faço uma correntinha de separação no próximo espacinho, 2 pontos altos e assim sucessivamente por toda essa parte aqui de aumentos. Uma correntinha no próximo espacinho, 2 pontos altos e vamos seguir desse jeito. Eu vou adiantar o meu aqui fazendo grupinhos de 2 pontos altos em toda essa parte que tem aumento aqui. Vou adiantar o meu e volto para te mostrar como é que vai ficar. Voltei aqui bonita com a parte oval aqui já adiantada para contar contigo quantos bloquinhos de 2 pontos altos nós vamos ter nessa carreira, tá? Então, a gente iniciou aqui fazendo um bloquinho de 3 pontos altos antes do primeiro aumento. E aí, depois a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Importante fazer a contagem desse tapete, né, já que tem algumas mudanças de pontos aí de uma carreira para outra, para que no final dê tudo certo e a tua peça fique retinha, fique bem direitinha. Então, aqui, depois de fazer dentro do último aumento aqui um grupinho de 2 pontos altos, eu vou começar a trabalhar grupinhos de 3 pontos altos agora. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupinhos de 3 pontos altos, até esse espacinho aqui antes do aumento. Ó, aqui já é o primeiro aumento, tá vendo? Então, nesse espacinho aqui antes do aumento, eu faço um grupinho de 3 pontos altos. Depois, quando começar os aumentos aqui, eu vou voltar a trabalhar os grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha dentro dos pontos aqui que tem aumento, tá? E depois, na lateral aqui, novamente, eu vou repetir
os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou então aqui adiantar a minha peça e volto para te mostrar a contagem certinha de quantos bloquinhos nós vamos ficar. Voltei aqui bonito e olha só, contornei toda a peça segundo a orientação. Então aqui o primeiro grupinho que nós fizemos foi de 3 pontos altos, depois eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 grupinhos de 2 pontos altos, tá? Depois eu comecei com grupinhos de 3 pontos altos e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupinhos de 3 pontos altos. Novamente eu voltei com grupinhos de 2 pontos altos e aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Exatamente a mesma contagem que aqui do outro lado, tá? Novamente, grupinhos de 3 pontos altos, e aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contando com o primeiro que nós tínhamos feito aqui, vai fechar 10 grupinhos aí de 3 pontos altos, certo? Agora, para finalizar a carreira, depois de ter feito aqui os 3 pontos altos dentro do espacinho, eu vou fechar essa carreira com um ponto baixo. Então, aqui, ó, bem no topo do primeiro ponto alto da carreira, eu vou introduzir a agulha, puxar o fio. Já vou passar essa sobra de fio pro lado de lá, para já ir arrematando ela. E vou puxar o fio novamente, fazendo aqui um ponto baixo, certo? Agora, para iniciar a próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos altos dentro do espacinho aqui. E em todos os outros espacinhos, nós vamos fazer grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Então, fiz uma correntinha no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo espacinho, 3 pontos altos. E vai ser assim por toda a carreira, tanto aqui na parte oval quanto aqui na parte reta vai ser a mesma repetição. Vai ficar parecendo que tá sobrando ponto, que vai embabadar a peça, mas pode fazer tranquila que no final vai dar tudo certo, tá? Então, toda essa carreira vai ser com grupinhos de 3 pontos altos e a próxima também. Então, eu vou fazer toda a carreira com grupinhos de 3 pontos altos. Chegando aqui, eu vou finalizar com um ponto baixo no topo desse primeiro ponto alto. No espacinho, igual nós fizemos aqui, eu vou fazer novamente um grupinho de 3 pontos altos. E em todos os espacinhos eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu já fiz aqui uma carreira, iniciei a segunda aqui contigo, essa e a próxima, que vai ser a terceira, vai ser com a mesma repetição, certo? Eu vou adiantar a minha peça aqui e volto para finalizar a carreira contigo e iniciar o bico de acabamento. Voltei aqui bonita com a peça já adiantada, como eu falei, ó. Vai fazendo grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha em cada um dos espacinhos, que depois a peça assenta, tá? Agora eu vou finalizar essa carreira aqui e vou medir para te passar quanto que tá medindo essa minha base. Então, depois de fazer o grupinho de 3 pontos altos no último espacinho que eu tinha disponível, eu vou finalizar a carreira aqui com um ponto baixo no topo do primeiro ponto alto que a gente fez. Então, bem aqui em cima, ó, no topo do primeiro ponto alto dessa carreira, eu puxo o fio e puxo novamente, fazendo aqui um ponto baixo. Agora, eu vou cortar esse fio, deixando uma sobrinha para arrematar depois. Vou fazer uma correntinha e puxar até o final. Agora, é só apertar bem o nozinho, vira a peça do avesso e esconde essa sobra de fio aqui por alguns pontos pelo avesso da peça, para depois a gente fazer o arremate, certo? Agora, eu vou medir a peça aqui para te passar a medida que chegou e te dar uma dica, caso tu queira uma peça um pouco maior do que a minha aqui. Então, uma base pronta, agora eu vou para a parte do bico de acabamento, tá? E a minha base, deixa eu ajeitar ela aqui, ela tá medindo no comprimento 55 centímetros e meio, quase 56 centímetros, tá? E na largura, ela está medindo 39 centímetros e meio, quase 40 centímetros, tá? Caso a tua base
Caso a tua base esteja menor do que a minha aqui, ou tu queira uma peça um pouco maior, tu pode fazer mais uma carreira de repetição aqui em cada espacinho, fazendo um grupinho de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, o que eu indicaria, né, para quem quiser fazer mais uma carreira e para aumentar um pouco mais a peça? Eu indicaria pegar a próxima cor na sequência aqui, que seria o cinza, e fazer uma carreirinha de destaque aqui antes do bico de acabamento, certo? Para quem acha que a medida já tá ok, quer seguir o passo a passo à risca, como eu tô fazendo aqui, agora a próxima cor na sequência aqui é o cinza, e eu vou utilizar para fazer o bico de acabamento nessa peça aqui. Então, já tô com o barbante cinza aqui, em qualquer um dos espacinhos, pode escolher aí em qualquer um deles, nós vamos iniciar a fazer o bico, tá? Então, com o barbante aqui, eu vou fazer o meu nozinho inicial, desse jeitinho, aí eu tiro da agulha aqui, ó, e introduzo a agulha em qualquer um dos espacinhos. Vou puxar a laçadinha aqui e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Se tu tem outro jeito de fazer o ponto baixo para iniciar, fica à vontade, tá? Depois de fazer o ponto baixo aqui, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. No próximo espacinho, um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4. No próximo espacinho, um ponto baixo. E essa vai ser a repetição por toda a volta, tá? Para fazer a base do nosso bico de acabamento. Então, eu vou fazer as minhas alcinhas aqui de 4 correntinhas e volto para dar continuidade contigo. Voltei aqui bonita com a peça já adiantada, contornei toda a peça com alcinhas de 4 correntinhas, conforme eu orientei. E agora, para finalizar a carreira aqui, nós vamos fazer, depois do ponto baixo aqui, uma correntinha e um ponto alto no ponto baixo que a gente fez para iniciar a carreira. Então, bem aqui no meinho do ponto baixo que a gente fez para iniciar a carreira, eu vou fazer um ponto alto, já aproveitando para esconder essa sobra de fio aqui e depois ficar mais fácil de fazer o arremate. Então, repara que eu finalizei a carreira e já fiquei no meio aqui para iniciar a trabalhar a próxima. Nessa alcinha aqui que nós acabamos de fazer, eu vou introduzir a agulha, puxar o fio e fazer um ponto baixo aqui, tá? Depois do ponto baixo, na próxima alcinha, eu vou fazer um total de 8 pontos altos. Então, eu laço o fio, venho na próxima alcinha aqui e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos baixos. Na próxima alcinha, que é essa aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Depois, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. E na próxima alcinha, que é essa aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Depois, eu vou repetir a sequência de 8 pontos altos. Então, na próxima alcinha, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Na próxima alcinha, que é essa aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Depois dela, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Na próxima alcinha, um ponto baixo. E aí, repete novamente a sequência de 8 pontos altos. Na próxima alcinha, uma correntinha. Na próxima alcinha, um ponto baixo, desculpa. 4 correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. E repete a sequência de 8 pontos altos. Então, nós vamos ficar assim, ó, com um leque de 8 pontos altos e uma alcinha de 4 correntinhas. Um leque de 8 pontos altos e uma alcinha de 4 correntinhas. E assim, nós vamos contornar toda a peça com essa mesma repetição. Eu vou adiantar a minha aqui e volto para finalizar a carreira contigo e dar início para a próxima carreira, que vai ser a última do acabamento aí do nosso bico. Voltei aqui, bonita, e olha só, contornei toda a peça conforme a orientação, fazendo os leques, né, com 8 pontos altos e as alcinhas entre um leque e outro com 4 correntinhas. Agora, para finalizar a carreira aqui, depois de fazer o leque com 8 pontos altos aqui, na próxima correntinha, na próxima alcinha, eu fiz um ponto baixo.
Aí aqui agora eu vou fazer uma correntinha e um ponto alto pegando no ponto baixo que a gente fez para iniciar aqui a carreira. Então, em cima do ponto baixo que a gente fez para iniciar a carreira, eu vou fazer um ponto alto. Assim eu finalizo a carreira e já fico aqui na alcinha para iniciar a trabalhar a próxima carreira, tá? Na próxima carreira eu vou iniciar fazendo um ponto baixo dentro da alcinha aqui. Então, aqui mesmo eu vou fazer, ó, um ponto baixo e vou fazer um ponto alto no primeiro ponto aqui desse leque de 8. Então, eu faço aqui um ponto alto e agora eu vou fazer um picô de 3 correntinhas. Então, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3 correntinhas e um ponto baixo no topo do ponto alto. Vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base e novamente 1, 2, 3 correntinhas e um ponto baixo no topo do ponto alto. Novamente, um ponto alto no próximo ponto de base. 1, 2, 3 correntinhas e um ponto baixo no topo do ponto alto que a gente acabou de fazer. Assim a gente vai fazendo os picôs, ó. Então, é um ponto alto, um picô, um ponto alto, um picô. Sempre respeitando os pontos da base, tá? Cada ponto alto que a gente fizer é em cima de um ponto alto da base. E assim a gente vai fazer até o final dos pontos aqui, que são um total de 8, né? Então, ó, 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo no topo aqui do ponto alto que a gente fez. No próximo ponto de base, um ponto alto. Novamente, 3 correntinhas, um ponto baixo no topo aqui do ponto alto, fazendo o picôzinho, né? No próximo ponto de base, um ponto alto, novamente o picô. E aí, repara que a gente chegou aqui no fim dos pontos altos, ó. Esse é o último ponto alto que eu tenho aqui no leque. E em cima dele eu vou fazer um ponto alto também. Aí, eu vou fazer um ponto baixo pegando na próxima alcinha aqui que ficou. Nessa alcinha de 4 correntinhas, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Laço o fio e vou fazer um ponto alto no próximo ponto aqui, que é o primeiro do leque, tá? Então, essa vai ser a repetição, ó. Eu vou ficar com um total de 8 pontos altos na base, separados por um picô de 3 correntinhas. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picôs, tá? Porque antes do primeiro e depois do último aqui não tem picô. Então, 7 picôs aqui entre os 8 pontos altos da base. E aí, na próxima alcinha, um ponto baixo e aí inicia a mesma repetição. Se ficou alguma dúvida, é só voltar quando eu iniciei aqui e fazer a mesma repetição por todos esses pontos aqui. Na próxima alcinha, tu vai fazer novamente um ponto baixo e vai iniciar a mesma repetição. Essa é a última carreira aqui do bico de acabamento. Eu vou contornar toda a peça aqui conforme a orientação e volto para finalizar a carreira contigo e fazer os arremates. Voltei aqui bonito e olha só, contornei toda a peça com o bico de acabamento conforme a orientação e voltei aqui para finalizar contigo. Então, depois de fazer aqui os pontos altos com picô no último leque que eu tinha disponível, eu fiz aqui um ponto alto no último ponto alto aqui da base e vou finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo nesse que foi o primeiro ponto baixo que a gente fez aqui nessa carreira. Então, eu introduzo a agulha e puxo o fio de uma vez só, fazendo aqui um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou cortar o fio, deixando uma sobra pra tá arrematando. Puxo esse fio todo aqui, introduzo a agulha de trás pra frente aqui, ó, no ponto baixo, onde a gente finalizou a carreira. E puxo esse fio aqui pro avesso da peça, tá? Aqui do lado avesso, eu vou introduzir a agulha em qualquer uma dessas alcinhas aqui, próximo da onde saiu o fio. Vou puxar essa sobra de fio fazendo uma laçadinha e vou puxar o fio novamente fazendo um nozinho, ó. Puxo todo ele e aí pode apertar bem aqui que ficou um nozinho, tá? Aí agora é só esconder essa sobra de fio por alguns pontos aqui pelo avesso e aí a gente vai fazer o acabamento. Para fazer o acabamento da peça, eu gosto de utilizar cola de silicone líquida. Mas tu pode estar utilizando cola jeans, cola pano, qualquer colinha que tu tenha aí disponível, tá? Eu vou utilizar essa aqui. A minha tá bem no restinho, então tem que deixar ela viradinha assim um pouco pra a colinha descer. Como é que eu vou estar fazendo esse arremate? Eu vou estar colocando um pinguinho de cola em todas essas pontinhas de fio aqui que ficaram, ó. Então, eu levanto o fio, coloco um pinguinho de cola. É só um pinguinho mesmo, só um sujinho, pra tá fazendo esse arremate, tá?
Depois de colocar aqui o pinguinho de cola, é só deixar secar e cortar o excesso de fio que ficou. Então, ó, todas essas pontinhas de fio que ficaram aqui pelo avesso, a gente vai levantar ela e colocar embaixo um pinguinho de cola, só um sujinho mesmo. Não gasta quase nada. Esse tubinho aqui mesmo eu tenho, já tem um bom tempo, tá? Então, ficou assim, ó, eu coloquei um pinguinho de cola em todas as sobrinhas aqui que ficaram, todos esses excessos de fio. Agora é só deixar secar e depois tu vai com a tua tesourinha aí, com o teu cortador e corta o excesso de fio depois que já tiver sequinho, que daí vai ficar bem feitinho o arremate, sem chance nenhuma de desmanchar depois a peça. Eu vou deixar secar o meu aqui e volto pra te mostrar a peça finalizada. Voltei aqui, bonita, com a peça já finalizada, cortei todos aqueles excessos de fio e ficou assim, perfeito nosso tapete oval lucrativo. Eu espero que tu tenha gostado de crochetar essa peça comigo. Se tu gostou, compartilhe nas redes sociais e marca a hashtag FizComAguria. Também vou deixar passando aqui sugestões de vídeo que eu acredito que vai te agradar, então clique em cima de qualquer uma delas e bora assistir mais um vídeo aqui do canal? Eu vou te esperar lá no próximo vídeo. Tchau, tchau!